Boa noite, aqui é Nicola Manilha, broker da Remax Cerrado. E hoje, estreando o nosso programa, tenho aqui o grande prazer de receber o Leonardo Guerra, Master franqueado da Remax no Distrito Federal. E muito boa noite, Léo, bem-vindo. Obrigado, Nicola. É uma satisfação imensa a gente poder compartilhar um pouco da nossa história e essa história que você faz parte já, né, há um bom tempo aqui comigo aqui na Remax. E vamos lá, vamos bater papo, vamos compartilhar insights, ideias com o mundo, né? Brasília é muito pequeno pra gente, né? É isso aí. Ô, Léo, depois de amanhã tá fazendo 6 anos que eu te conheci. Impressionante, né, cara? Que você me convidou para ir tomar um café e naquela 1h30 de papo que a gente teve ali, eu dei uma guinada profissional, né, que eu não tinha dimensão do tamanho no momento, mas suas frases naquele momento, sua apresentação da forma de trabalho, seu interesse Uhum. em fazer um mercado imobiliário mais profissional, me convenceram a juntar a você e a equipe para desenvolver esse mercado. O tempo passa mesmo, passa rápido, hein, Nicola? Caramba, 6 anos. Impressionante. 6 anos, é. Ô, Léo, eu queria que você contasse um pouquinho Hum, da sua trajetória no mercado, tá. para que você me contasse o que você enxergou no mercado imobiliário nos primeiros anos de carreira Uhum, e quais eram as dificuldades que você enxergava uhum, e que te fizeram querer, né, buscar uma marca estrangeira, um novo modelo de trabalho uhum, e encarar esse desafio de, de puxar uma linha de profissionalização da profissão de corretor de imóveis. uhum. E você, com muita bagagem, tenho certeza que tem algumas considerações a fazer É, desse trajeto. engraçado que é o seguinte, dentro da minha história no mercado imobiliário, num primeiro momento, o meu objetivo não era, e naquele momento nunca foi ser corretor de imóveis. Era uma oportunidade que estava se abrindo, eu sou engenheiro civil, trabalhava numa incorporadora, a gente fazia lançamentos de produtos aqui em Brasília, sempre participando com os corretores, que eram corretores que prestavam serviços para a consultora, mas nunca participando ativamente das vendas. E o virar um corretor de imóveis foi uma necessidade porque a gente decidiu montar uma imobiliária para vender os produtos também em parceria com, com outras imobiliárias de mercado. E era uma necessidade, por quê? Porque eu era sócio daquela imobiliária que vendia o produto exclusivo da incorporadora. E para ser diretor e responsável técnico, precisava de um corretor de imóveis. E eu era sócio dos donos da consultora, todos engenheiros, nenhum corretor. Então, tem que tirar o Cresce para você virar corretor, para você ser diretor e responsável técnico da empresa. Então, eu digo que eu não virei corretor de imóveis naquele momento por opção. Mas eu sempre quis ter negócio, empreender. E, de repente, eu tinha uma imobiliária e ela, né, performava, vendia, a gente participava em conjunto com outros donos de imobiliária, outras imobiliárias, outros corretores para vender os produtos da consultora. E o que a gente via? O que eu comecei a perceber? Que a gente precisava... tinha uma oportunidade muito grande dentro desse mercado, que é a intermediação, e a gente precisava capacitar melhor os corretores. Fala-se muito em trazer a barreira de entrada ser uma barreira mais alta para o corretor ter nível superior, por exemplo, né? E eu também não acredito que o caminho é esse. Eu acho que o profissional tem que estar sempre em constante aprendizado,
mas não é o fato de você ter um nível superior que você vai ser melhor, né? Acho que é muito mais uma mentalidade de estar aprendendo continuamente. E num determinado momento de decisão da minha vida, eu precisava sair, eu ia sair daquela incorporadora, e na negociação de saída, eu saí com a imobiliária para mim, e eu percebia que a minha imobiliária, a minha empresa, precisava amadurecer mais, do ponto de vista de aspectos de gestão, do ponto de vista de posicionamento de marca, de branding, e também queria abrir oportunidade, porta em outros mercados. E aí foi quando eu fui conversar lá na Remax. E achei o projeto bastante interessante, desafiador. Não tinha ideia do tamanho do projeto. Achava que seria algo muito fácil, simples de ser implementado. Onde todo mundo quisesse, né? Estou com a Remax agora, todo mundo quer vir trabalhar comigo. Mas ele faz parte de um processo de mudança de cultura dentro de um mercado. E muita gente falava, Leonardo, você não precisa disso e tal, e hoje essas mesmas pessoas que falavam, você não precisa disso, hoje reconhecem o trabalho que foi feito do desenvolvimento da marca aqui em Brasília também. Então, e eu costumo dizer, a marca não depende e não precisa de mim. A marca, ela já é a maior marca do mundo, ela já está em mais de 100 países, são mais de 9 mil franquias, quase 150 mil corretores. O que é o Leonardo dentro desse universo todo, né? Então, eu entendi que ela tinha muito a agregar para mim. E aí eu acho que foi um grande aprendizado nisso daí. O que não é fácil, porque quando a gente é profissional, a gente requer uma humildade muito grande, né? De dizer assim, caramba, eu não sei tudo. Um ego da minha marca, eu pessoal, tenho, exatamente. Exatamente. A minha história. Tem a minha história, né? Exatamente. Se eu cheguei até aqui é porque eu já sou diferenciado. Exatamente. Mas a humildade de ver que a sua história ninguém nunca vai apagar, mas que certamente você não sabe tudo. E especialmente na parte da intermediação imobiliária, quando se diz assim para os corretores, ainda precisa ser muito desenvolvido essa área, né? Muita gente entra pelo motivo errado para a corretagem. Muita gente entra com o objetivo único e exclusivo de ganhar dinheiro, entra pelo dinheiro. Muita gente entra pela facilidade da barreira de entrada. Muita gente entra por motivos que não estão na essência dela. Às vezes nem entende que é uma atividade de venda, é uma atividade que exige uma mentalidade comercial. Por mais que seja focado em prestar um serviço, você precisa prospectar. Então, essa mudança de mercado a gente vem observando nesses últimos anos, de uma forma geral. O mercado imobiliário, os corretores vêm amadurecendo, mas eu percebo que o conhecimento que a gente traz da Remax de outros países facilita e encurta esse caminho, porque a Remax é uma coletânea de boas práticas, de melhores práticas de mercado, né? Lá fora não é só a Remax que trabalha assim. Então, é esse desenvolvimento que a gente vê, o grande potencial que a gente tem aqui dentro do mercado em Brasília. Bacana. Bom, duas coisas me chamaram a atenção quando a gente bateu esse primeiro papo lá em 2018 e que agora na mudança do nosso escritório, eu separei algum material bem antigo meu, que foram cursos que eu fiz no Cresce do Goiás em 2010, 2011. Um deles era gestão exclusiva de venda de imóveis. Legal. Né? E o outro, a importância da precificação com o foco em tirar o KNAI. Sim. Né? Sim. E dentro do modelo de trabalho da Remax, isso vem como premissa. Sim. Né? Sim. Como base. Sim. E aí,
nesse trabalho de amadurecer o mercado, Uhum, né? Com essa uhum. visão de longo prazo, Sim. né? Do que eu posso deixar de legado, né? E com isso, tantas pessoas, né? Que já estão hoje juntos, né? Embaixo Sim, desse guarda-chuva, né? sim. De, que vem fazendo uma mudança significativa no mercado de Brasília. Como é que você vê a diferença do que era tratado como exclusividade, Uhum, né? Que ainda hoje é um preconceito, uma barreira para os proprietários. sim. E, e como é que você vê isso hoje no mercado? Você acha que a gente avançou um pouco, que a gente avançou muito? Eu acho que há um avanço, mas eu acho que ainda muito pouco em relação ao que é o ideal, tá? Por quê? Porque ainda há uma falta de entendimento do que é a questão da exclusividade. E ela não pode ser analisada simplesmente com esse viés da palavra em si, exclusividade, né? Porque muita gente acha que a exclusividade é só o outro pode, só aquele que eu contratei que pode vender. Geralmente a maior objeção quando o cliente fala eu não dou a exclusividade é porque ele quer deixar na mão de mais 2, 3, 4, 5, eventualmente até 10 corretores. Ele tem receio dele perder oportunidades por aquele imóvel estar na mão de um único profissional. E por muito tempo, essa questão da exclusividade, ela, por alguns profissionais, ela era botava debaixo do braço e o profissional olhando para o umbigo dele, para garantir a comissão que ele ia receber, e ele não fazia parcerias. Então, assim, o trabalho da exclusividade é uma contrapartida de um trabalho que será entregue e oferecido para o proprietário, que parte do pressuposto que o primeiro deles é você vai fazer parcerias. E um profissional do mercado imobiliário consegue se conectar com muito mais corretores, porque é a área dele de atuação, do que o próprio proprietário. Então, se ele queria deixar na mão de 4 corretores, e ao deixar na mão de um que consegue conhecer quem são os melhores profissionais do mercado, conhecer quem são os corretores que eventualmente têm uma boa carteira para poder fazer parcerias, ele vai oferecer para esses corretores, mas sempre olhando para os interesses do proprietário. Então, é muito mais do que uma exclusividade, é um conceito de representação. Tá? Muita gente já atua dessa forma dentro do mercado. Diria que não muita, mas algumas pessoas já atuam com esse conceito dentro do mercado, sem chamar de representação imobiliária, falando de exclusividade, com alguns poucos corretores parceiros, tá? Mas você está dentro de um universo onde a exclusividade também, além da parceria, é a divulgação e ações diversas de marketing para poder esse imóvel estar na vitrine, na melhor posição da vitrine. Tá? Você participar de redes que possam também internamente ter a informação desse produto através de sistemas para vários corretores acessarem esse produto e, quando tiver um cliente comprador, fazer o contato com o corretor que está representando aquela. Então, a exclusividade é um tópico que ele precisa ser tratado de forma muito mais ampla, não simplesmente com aquela ideia do contrato que só você pode vender. Então, essa é uma evolução que você que é cliente, eu digo, você precisa exigir do seu corretor, seja ele qual for, mas tem que ser alguém que você confia e exigir dele entregas. E quando você entrega para 3, 4, 5, é igual o ditado que diz que cachorro que tem 2 donos morre de fome. Não vai conseguir cobrar nem de um, nem de outro, nem dos 5. E ele vai levar muito mais tempo para vender o imóvel dele.
Quando ele assina um contrato com uma pessoa que tem obrigações de entrega, aí ele pode exigir resultado, entendeu? Ações. E esse é o papel do corretor. Uma coisa que você estava falando e lembrando lá do seu... quando você começou, né? Quando a gente conversou 6 anos atrás, uma das coisas que me chamou muita atenção naquela conversa, Nicola, foi que você, aquela época, era um cara que trabalhava como um corretor posicionado num nicho de mercado. Ou seja, você já era um especialista naquele nicho que você estava atuando. E isso te gerava resultado. E aí, meu entendimento, quando você viu que participar de uma rede poderia fomentar muito mais negócios para o nicho, isso foi talvez onde tenha brilhado o olho. É uma das coisas que... Então, eu digo, tem muito corretor de mercado que já trabalha como um especialista, que já trabalha com esse conceito da exclusividade, da representação, e que às vezes vale a pena ele entender o que é o conceito da Remax, porque é muito maior do que simplesmente a maior imobiliária do mundo, entendeu? Uhum. Você falou aí de especialização, né? Eu tenho percebido que o corretor que já é especializado, sim, ele tem um resultado muito maior. Perfeito. Tanto dentro como fora da rede. Sim, perfeito, perfeito. E aí, nesse caso, eu acho que o que costuma faltar é o comprometimento dele com o cliente proprietário para preparar esse produto e gerir esse produto no mercado. Sim, sim. E que, até mesmo dentro da rede, a gente tem uma tendência de uma generalidade, uma vez que, se a pessoa está entrando no mercado agora, ela vai procurar a sua rede de relacionamento e vai aparecer produtos em diversos locais. Sim. Mas também porque você tem uma vontade de trabalhar uma região que é mais quente, mas que também entrar no mercado atuando já numa região quente, você tem uma competição maior, né, muito maior. Além da especialização, que, né, atrelada ao contrato de gestão, né, ao contrato de exclusividade, eu acho que o grande problema hoje das grandes imobiliárias é que elas trabalham com um volume grande de produtos na prateleira, sem dar essa atenção devida, mas eu acho que a principal falha é a não precificação desse produto. Sim. Por que você acredita que o mercado ainda hoje tem essa dificuldade de precificar o produto que ele bota na prateleira? Falta um pouco do corretor se posicionar. O corretor costuma achar que ele perde uma oportunidade de negócio quando ele não coloca aquele produto na prateleira. Então, dentro de um mercado aberto, ele corre para colocar primeiro do que outros. Para fazer uma divulgação primeiro, mesmo que ele não peça a exclusividade. Mas para fazer uma divulgação primeiro, para sair com aquela novidade no mercado. Então, o que ele quer? Ter muita quantidade de produto, como você falou, na prateleira dele. Isso gera resultado? Isso gera resultado para ele, sim. Porque quanto mais produto ele tiver, ele vai ter uma maior probabilidade de ter venda ali dentro, tá? Mas a gente observa o seguinte, as taxas de conversão são pequenas. Então, ele vai ter 100 produtos e vai vender 2. Aí, o que ele pensa? Para eu fazer 4 vendas, eu preciso ter 200 produtos. Para eu fazer 20 vendas, eu preciso ter 1.000 produtos na minha prateleira. E é uma ideia de funil que ele... Só que ele não analisa o seguinte, dos 1.000 imóveis que estão na carteira dele, e se ele vendeu 20, tem 980 que não foram vendidos. Então, ele acaba não dando foco ao proprietário, acaba não dando a atenção
devida ao cliente proprietário, que é efetivamente quem está vendendo. Tá? Então, essa especialização mostra o seguinte: quando você é especialista, você consegue ser mais assertivo, ter mais produto parecido, que quando aparecer um cliente comprador, você tem opções para poder mostrar alternativas daquela, né? Se você tem 4 imóveis de 4 quartos na Asa Sul, quem estiver comprando ou procurando apartamento de 4 quartos na Asa Sul vai ver aqueles 4 imóveis. E você tem a segurança de fazer um trabalho. E isso tende a gerar resultados com taxas de conversão muito melhores. Então, você pode ter menos produto para você conseguir dar uma atenção ao proprietário, para você entender a necessidade e o momento do proprietário, para você não estar naquela correria de vender e querer aceitar qualquer proposta que é oferecida pelo comprador, porque esse produto está na mão tá na mão dele e está na mão quando é aberto, está na mão de outros corretores, então ele acaba virando o jogo e defendendo o interesse do comprador. Então o especialista consegue ter maior assertividade, ele pode trabalhar com menos imóvel, mas ele acaba tendo uma taxa de venda do estoque dele muito melhor, muito maior. E ele, com isso, faz com que tenha menos clientes insatisfeitos, ainda com a falta de resultado dele ou com a falta da venda do imóvel. Então, ser um especialista dá para ele e contratar um especialista você entender que essa pessoa vai ter mais probabilidade de vender o imóvel. A probabilidade é maior de vender o seu imóvel. Entendeu? E você acredita que os profissionais do mercado aberto tratam a precificação do imóvel junto ao proprietário com a devida atenção? Acho que muita gente fala vou fazer uma avaliação, e aí vai ao imóvel. Acho que ainda não, porque não é a questão de saber mais ou menos como está o imóvel. Quando você é um especialista, você sabe quantos imóveis estão à venda similares àquele seu. Quando você é generalista, você acaba não dando tanto essa atenção, porque você tem muito produto, você até tem uma ideia. Nessa região vende a R$10.000 o metro quadrado. Ok, vende a R$10.000. Mas hoje, o que tem ofertado naquela região? Você precisa fazer uma análise comparativa do mercado e mercado é momento. Não é há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 6 meses atrás. É o momento e o corretor precisa acompanhar o que está acontecendo naquele momento. Então, quando você começa no mercado aberto, você acaba querendo aceitar mais produto e é mais fácil ter uma conversa com o proprietário aceitando o preço que o proprietário quer. Porque eu entro numa negociação com menos objeção com o proprietário. Porque a negociação com o proprietário se eu vou ter um contrato ou não de gestão, de exclusividade e as cláusulas do contrato, qual é o preço que vai ser ofertado aquele imóvel e qual é o honorário que será pago no caso de êxito. Então, essas são essencialmente as 3 objeções do proprietário. Alguns corretores começam já a trabalhar com honorário melhor. Aí ele fala assim, não, mas eu já trabalho com 5%. Ok, trabalha com 5%. A exclusividade, ele pode até tentar vender esse conceito Aí ele não quer ir de encontro à objeção do preço, porque geralmente é a objeção que mais dói no bolso do proprietário. Mas o proprietário precisa entender o seguinte, aquele profissional tem conhecimento profundo do que está acontecendo no mercado, é um especialista na região, quantos imóveis foram vendidos por ele naquela região, tá? Não é a atividade da corretagem em si. E aí eu acho que, de fato, vários corretores do mercado simplesmente aceitam. A conversa com o proprietário normalmente você quer quanto? Quanto é que você está pedindo?
E o mercado imobiliário não é um mercado que é diferente do mercado de ações. O mercado de ações ele é padronizado. O preço da ação, a Petrobras não bota o preço que ela quer vender a ação. Está aberto no mercado, se tiver procura, esse preço sobe. Se não tiver procura, esse preço cai. Então, todo o mercado é oferta e demanda. E a precificação tem premissa disso daí, né? Então, a falta de compartilhamento, a falta de informação no mercado faz com que muita gente prefira não trazer as informações corretas para o proprietário e prefira captar ou assinar um contrato na condição que o proprietário quer, no preço que o proprietário quer, que muitas vezes não é o preço real que vai vender. E aí isso pode levar muito tempo, o imóvel ficar muito tempo numa prateleira, o que é ruim, o que é péssimo, na verdade, né? E de onde que você acha que vem aquela sensação do proprietário, muitas vezes até do incorporador, de que o corretor ele tá querendo uma fatia muito grande do bolo, Sim. né? Por que a profissão de corretor até hoje muitas vezes é vista como uma profissão secundária? Toda a área de venda é de alguma forma discriminada. Toda a área de venda é de uma forma indiscriminada, tá? Mas na verdade a gente sabe que é o seguinte, tudo na vida é venda. E saber vender é uma arte, especialmente respeitando os interesses das partes envolvidas, tá? E não é isso que a gente vê de uma forma geral no mercado imobiliário e em outros mercados de venda. Então, o corretor, para você ter uma ideia, e por isso que os proprietários não veem o valor na atividade do corretor, apenas 40% das transações imobiliárias no Brasil são feitas por intermédio de um corretor. Não tinha esse dado. Pois é. Nos Estados Unidos isso chega a 95%. Porque é um mercado muito mais maduro, onde a informação ela circula, é muito mais regulado esse mercado lá. E aí o proprietário, seja comprador, ou seja o proprietário, ou seja o comprador, ele sabe que se ele procurar um profissional, o profissional está ali para atender a necessidade dele. Se o profissional deslizar, ele será penalizado. Então, assim, o amadurecimento do mercado passa pela profissionalização do corretor de imóveis, que necessariamente tem que passar por capacitação, treinamento continuado. Uhum. E a gente vê na medicina, congressos de médicos, o cardiologista vai no congresso todo ano, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, né? Dermatologista, mesma coisa. O advogado, ele tem simpósios onde ele participa. E isso tudo faz com que ele se torne cada vez um especialista. A gente tem ainda muito pouco isso dentro do mercado aberto, dentro do mercado geral. Você tem alguns grandes eventos que fazem parte da agenda do mercado imobiliário para corretores, mas não é nenhuma cultura dos corretores participar desses eventos. É uma quantidade muito pequena de corretores que participam de eventos, né, aqui no mercado no Brasil. Então, isso daí, primeiro o corretor precisa entender que ele tem que estar constantemente em aprendizado. É por isso que eu digo, não é a barreira de entrada, é o quanto eu vou continuar aprendendo, o quanto eu vou continuar me desenvolvendo. De certa forma, as grandes marcas, elas trazem muito conteúdo, é muito densa de aprendizado, né? Para quê? Para o corretor ter melhores resultados, para os clientes serem mais bem atendidos e saírem dali satisfeitos, tá? Então, a gente precisa fazer o mercado imobiliário, a profissão de corretor de imóveis ser reconhecida
Porque isso vai economizar tempo do cliente. E tempo hoje é o principal ativo que todos nós temos. É o único ativo que a gente não recupera. Uma vez perdido, você não consegue recuperar. Dinheiro você pode perder 100 mil reais. Trabalho e você ganha dinheiro. Tempo, se você perder um dia, você não consegue recuperar. Entendeu? Então, isso vale para o cliente. Quando ele não procura um corretor, ele vai levar muito mais tempo para vender o imóvel. Ele vai ter que ter tempo de mostrar o imóvel dele, ele vai ter que ter tempo de analisar a documentação. Tudo isso ele está perdendo tempo de outras coisas que ele poderia estar fazendo. Uhum. E pensando nessa profissionalização do mercado, Sim. além da expansão da marca, do modelo de negócio, né? O que você acredita que é uma tendência, uma vez que a gente está migrando para um modelo que imitando ou se espelhando em mercados mais maduros? Mais maduros, sim. Né? Que deve acontecer para que a gente consiga ter um mercado onde a maior parte dos corretores tem uma qualidade média e possa atender tanto o proprietário como o comprador de forma mais efetiva. A primeira coisa que eu acho que é fundamental ter os corretores não se enxergarem como concorrentes. Ele tem que entender que ele está no mercado e que o outro colega dele não é concorrente dele, é um parceiro. E pode ser parceiro, e quando você tem essa mentalidade, você gera mais negócio. Isso passa por uma questão de mentalidade de escassez e abundância. Hoje, em Brasília, no Distrito Federal, a gente estima que são transacionados por ano algo em torno de 40 mil imóveis. Com 13 mil corretores ativos, 31 mil inscritos, 13 mil corretores ativos. 3 imóveis por corretor. 3 imóveis por corretor, se todo corretor de fato fizesse venda. Né? Mas a gente sabe que tem muita gente que também é meio perdido e tal. Então, ele olha isso daqui como não ter oportunidade ou algo escasso. E você, na verdade, para ser um bom corretor e ter uma boa remuneração, você não precisa querer abraçar o mundo. Você só precisa vender, sei lá, um imóvel por mês, tá bom? 12 imóveis, de 40 mil imóveis. Então, é a mentalidade dele do seguinte: tem muito mais oportunidade para eu abraçar do que eu consigo. Tem muito mais oportunidade do que a minha capacidade de atendimento. Então, é melhor eu trabalhar de uma forma mais reduzida, mais proativa, mas mais reduzida, mais focado. É questão de foco. Você falou aí tanto de não enxergar o outro corretor como exatamente, como de trabalhar de forma proativa. Sim. E nos dois casos, eu lembrei do caso clássico do plantão de vendas. Sim. Em que você chega, tira na sorte, você vai ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Sim. Você está representando a sua imobiliária naquele dia. Sim. E, normalmente, o ambiente é um ambiente de... competição absoluta. Absoluta. Passam os 3 corretores ali o período do plantão, sem olhar um para a cara do outro, sem conversar. E uma sensação de, putz, perdi no sorteio, sou o segundo. Sim. Será que vem 2 clientes nesse período para eu ter um para atender? Sim. E é uma atividade passiva, né? E aí, por isso, exatamente. Também eu digo o seguinte, plantão a falta de proatividade. A falta de proatividade de quem cumpre um plantão desse. E aí, claro, tem a ver também com uma falta de alinhamento com o proprietário, que é o incorporador. E, nesse caso, o incorporador, visando o lucro, o retorno do investimento, ele tabela o preço. E se o mercado está numa tendência de queda, ele não pode baixar, ele vai deixar os corretores ali matando mosca, e a imobiliária, para poder vender o produto, tem que manter um corretor ali. E é como se fosse um mal necessário, né? É um pouco isso. A ponto de ainda não existir um trabalho
bem feito, de gestão de empreendimentos, Uhum. né? Uhum. Que abarque todo o mercado, sem Sim. esse clima de competição, Sim, né? sim. Em Brasília, pelo menos, eu não vi ainda, né? A gente, quando você vai numa imobiliária que é da própria incorporadora, ela tem um pouco mais de controle de gestão, mas aquela sensação de competição dentro do stand de vendas, ela ainda existe. E aí, quando você junta também muitos corretores proativos ali, isso pode gerar uma confusão muito para o mercado, porque todos os corretores proativos começam a fazer uma divulgação de um mesmo produto. E aí o comprador pode ter uma percepção de que esse produto não está vendendo bem, porque tem um monte de gente ofertando ele. Então e isso me incomodava bastante na época que eu estava trabalhando do lado de lá, né, como incorporador ou representante da incorporadora. O que eu queria? Eu queria corretor em stand, porque a gente montava um stand bonito para poder, se chegasse alguém, ser atendido. Na verdade, hoje ninguém vai para o stand se já não teve um contato prévio antes, uma provocação do corretor. As pessoas hoje levam. Se a gente for depender do que entra, né, passante na porta do stand, é muito pouco. É claro que sempre tem momentos de euforia em mercado, e o mercado de lançamento costuma viver os altos e baixos, que tem a ver com oferta e demanda. Então, em um determinado momento tem um determinado produto que não tem no mercado, e aí os compradores se interessam por aquilo, vai gente passar, entrar na porta e ir atrás. É uma questão de oferta e demanda. E eu sei o desafio do incorporador quando ele tem dificuldade de ajustar preço. Quando, por exemplo, passa por um período onde tem menos compradores no mercado. Na lei da oferta e da demanda, quando você tem menos gente, você necessariamente teria que ajustar preço ou baixar um preço para poder vender. Tem menos gente procurando, então você precisa fazer isso. Mas o incorporador, ele tem um negócio ali, ele montou um negócio onde antigamente as margens da incorporadora eram muito mais altas. Então ele tinha margem para poder fazer ajuste de preço. Hoje talvez ele não tenha tanta margem assim, porque preço de material sobe muito rapidamente, influenciado pela inflação, por vários motivos. Preço do terreno sobe, então se ele der um desconto, ele não consegue repor o estoque dele para poder comprar um outro terreno e construir. Então a gente sabe dos desafios do incorporador de fazer ajustes, mas é necessário esse ajuste para que de fato a venda aconteça. Se você tem um momento de pouca procura de mercado. Então é questão de lei de oferta e demanda. Né? É só isso. Isso é que precifica. Isso é que precifica. E o incorporador costuma querer ditar regra no mercado, ditar preço. E dependendo da força que o incorporador tem, ele até consegue, porque ele tem uma marca por trás. Ele influencia, né? Ele influencia. Ele consegue influenciar, porque ele tem uma história, uma marca, uma história de entregas, uma história de qualidade. E ele acaba influenciando também essa. Mas ele influencia uma parcela. Você tem uma ideia das vendas que são realizadas numa cidade como Brasília, não mais do que 20% são de imóveis novos. Porque você tem muito mais produto em terceiro, imóvel pronto, imóvel usado. Um imóvel que foi construído há muito tempo e que muitas vezes precisa ser vendido por aquele proprietário. Mas é algo pulverizado, não é algo concentrado. Então, muito corretor entra para o mercado com a percepção de que é melhor entrar no lançamento porque tem muito produto concentrado, onde tem um investimento de marketing feito pela incorporadora. E aí, ele acredita que é mais fácil começar daquela forma. Entendeu? E tem perfil também, tem gente que gosta dessa área de lançamento, gosta de atender cliente comprador.
É um bom negócio. A área de lançamento é um bom negócio. Mas como qualquer venda, o preço do produto precisa estar ajustado com o preço do que os compradores ou potenciais compradores estão dispostos a pagar naquele momento, naquela fotografia do mercado, entendeu? Naquele momento. Aham. E olhando para os próximos anos, Sim. no mercado de Brasília, como é que você vê o desenvolvimento dos corretores? Qual que você acha que é o mercado onde esses corretores vão se aprimorar mais, né? Pensando aí em regiões do Distrito Federal, mas também no tipo de prestação de serviço. Assim, a gente ainda tem uma população que cresce. Então, você tem déficit habitacional, você tem necessidade só crescente de imóveis. Isso é uma grande oportunidade para os corretores. Qualquer região que tenha um viés de crescimento é onde tem mais oportunidade. Então, se você tem mais população, você tem mais oportunidade de negócio. Não é necessariamente onde tem novos produtos, porque Brasília é muito atípico. Você tem uma região central tombada, onde isso favorece a valorização do preço de metro quadrado. Você pegar qualquer cidade que não seja Brasília e for ali na W3, você compra 3 casas, uma do lado da outra, e faz um prédio e verticaliza. Em qualquer outra cidade você faz isso. Em Brasília isso não é permitido. Então, as regras são, de fato, limitantes, e o que favorece a valorização do metro quadrado em áreas centrais no Distrito Federal. Sempre vai favorecer isso. Então, eu diria o seguinte, plano piloto vai ter mercado sempre. Vai ter mercado sempre. É o pão quente. É pão quente. Todo dia. Apartamento de 2, 3 quartos. Em área central, é pão quente. Eu não tenho afinidade com o público, porque isso é um negócio de pessoas. É um negócio, eu costumo dizer o seguinte, você precisa fazer com que o cliente conheça você, o cliente goste de você e o cliente confie em você. Se você tem convívio, não só profissionalmente, com os seus clientes, isso é muito mais fácil as pessoas confiarem em você. Então, se você frequenta o mesmo clube, se você frequenta os mesmos restaurantes, se você frequenta os mesmos ambientes que o seu potencial cliente, você vai ter maior probabilidade, maior chance de fazer negócio. Então, e não é discriminação, porque a gente tem operação que fica em cidades mais periféricas, mas que tem volume de negócio. Por quê? Porque o perfil do corretor está muito alinhado com o perfil do cliente dele. E ele cria uma empatia, ele cria afinidade e ele constrói confiança junto ao cliente. E ali tem negócio. Então, você me falar assim, qual que é a região em Brasília para iniciar um trabalho ou para focar o trabalho, eu diria que é perto de onde você mora. Porque ali você convive com vizinhança, com pessoas que são da mesma, eventualmente até da mesma faixa etária, vivem a mesma coisa, então tem colégio dos filhos, então você se encontra com a pessoa quando vai levar o filho na escola, né? Quando você vai na padaria, você encontra as pessoas, então você tem muito mais probabilidade não adianta um corretor do Lago Sul querer vender na Ceilândia, por exemplo. É ruim para ele. É ruim para ele porque, às vezes, ele não tem empatia, não tem afinidade com o dia a dia, né? Da região, do bairro, da localidade. Então, eu acho que o grande diferencial é ser o melhor corretor no seu bairro, onde você mora. E se posicionar naquela região.
É o conceito do corretor de família, do médico de família, do advogado de família. A gente está voltando nisso. As pessoas hoje entram para o mercado imobiliário querendo, entendendo ou achando que a rede social vai me gerar um alcance onde eu quiser. Isso é uma verdade, eu consigo alcançar. Mas eu também tenho tanta informação na rede social que eu também fico perdido. Então, muitas vezes, o diferencial está no entregar um cartão, olho no olho, bater um papo na fila do mercado, conversar, puxar o assunto ali, vai fazer muito mais diferença do que ser simplesmente conhecido numa rede social. E qualidades e competências dos corretores que vão se desenvolver, que tendem a se desenvolver mais e adquirir não só um respaldo, um conhecimento e uma validação do mercado como um bom profissional e, portanto, né, ter um movimento maior de vendas, mas também poder oferecer um serviço de melhor qualidade. Qualidade que eu acho que para um profissional ele tem que entender que ele está num negócio de comércio, é venda. Então ele tem que ser proativo. Ele precisa entender que dentro de uma taxa de conversão, quando ele prospecta, ele vai ouvir mais não do que sim. Não porque o cliente não está no momento de vender, não porque não estou querendo comprar nem vender, não, mas ele precisa entender o seguinte, o não tem a ver com ele. Não é uma rejeição pessoal. Quem sofre com isso não vai dar certo no mercado imobiliário. Por mais que seja construir relacionamento, e você conseguir trabalhar, atuar numa sua região de influência, você precisa prospectar e você não pode estar restrito só àquela sua região de influência. Senão você pode levar muito tempo para ter resultado. Então, primeiro entender que é uma atividade de prospectar, de falar com gente. Se tiver vergonha, precisa acabar com a vergonha. Precisa não se incomodar em abordar as pessoas, não ter medo de abordar as pessoas. Segundo, precisa estar preparado, porque como toda profissão, isso pode levar um tempo para que você comece a ter resultados, para que você possa colher aquilo que você... Então, não ser imediatista. Tá? Mesmo para você que é corretor de imóveis, que precisa se desenvolver dentro do mercado, aprendendo outras técnicas, você precisa entender que vai ter um período de aprendizado e que para você colher aquilo que você está aprendendo pode levar um tempo. Então, ainda assim, o corretor de imóveis consegue começar a ter resultados ali de 6 meses a 1 ano. Aquele que começa do zero, com 6 meses a 1 ano, ele começa a ter resultado. Se ele fosse ser um engenheiro, como eu sou engenheiro, eu passei 5 anos para me formar. No meio do curso, eu fui fazer estágio, e aí a remuneração é de estagiário. Mas para eu dizer eu sou engenheiro, eu sei levar 5 anos. Então, como tudo na vida, tem um tempo de maturação. Não é só querer acelerar tudo de uma vez. Então, tudo tem o seu tempo de plantar, tempo de colher. Tá? Então, isso é fundamental. E o que eu acredito mesmo é que o lobo solitário está cada vez mais com os dias contados. Ele precisa estar dentro de um ambiente que o desafie. Ele precisa estar dentro de um ambiente ou se conectar com outros parceiros de mercado, onde você enxergue, poxa, esse cara está fazendo um negócio interessante, deixa eu aprender como é que ele está fazendo. Para você se desenvolver. Mentalidade de aprendiz, e estar no ambiente onde você consegue se desenvolver. E deixa uma palavra para o pessoal que está assistindo o vídeo para a gente encerrar esse bloco. Vamos lá. Agora eu quero falar com você que é corretor de imóveis.
e que já tem algum tempo de mercado, que está começando agora, procure ambientes onde você se desenvolva. Procure ambientes em que você possa experimentar coisas novas para que você possa ter resultados melhores. Procure se capacitar de forma continuada. Sempre, sempre. E procure trabalhar em rede. Procure trabalhar com outras pessoas. Procure um mentor. Eleja alguém que você fale assim, cara, eu quero estar com ele, sentar uma vez por semana para ouvir essa pessoa. Procure um mentor. Acho que isso é fundamental. Maravilha. Léo, muito obrigado pela presença. Nada. Pela oportunidade da gente bater esse papo. Eu sou um entusiasta disso. E a gente pode passar aqui horas conversando. Eu estou muito feliz com a sua presença. Agradeço demais. E, bom, pessoal, até o próximo vídeo. E precisando vender ou comprar um imóvel, procure a gente. Precisando de um mentor, de instrumentos e ferramentas para desenvolver sua profissão, conte com a gente também. E para você que está querendo vender um imóvel, procure um agente da Remax, ouça a proposta de trabalho. E nosso mercado está em pleno desenvolvimento e a gente está aqui tentando sempre se manter o mais atualizado possível. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Nicola. Boa noite, cara. Valeu. Boa noite.